Hoje eu vou contar um pouco do que foi a melhor experiência da minha vida, mas eu tô com vontade de fazer isso de um cenário um pouquinho diferente. Eu gosto de vir aqui pelo menos uma vez por semana nesse lugar para mudar um pouco de ambiente, ver umas coisas diferentes, sabe? Relaxar. Aqui hoje eu acho que não vai aparecer porque tá um clima bem chuvoso, mas às vezes aparecem uns bichos aqui, uns passarinhos chiques, diferentes. Fica cheio de família aqui também, criança brincando, né? Tem brinquedo aqui, tem laguinho. E eu quis falar estando em um lugar que eu gosto. Então, assim, esse vídeo aqui é para contar um pouco de como foi minha experiência jogando nos Estados Unidos. Eu não vou falar aqui da experiência de vida em si, eu vou falar aqui muito focado no lado do futebol, como é que foi isso para mim, o futebol lá nos Estados Unidos. E eu já adianto que, sim, foi disparado a melhor experiência que eu tive na minha vida. Eu tinha as melhores expectativas do mundo e eu consegui que elas fossem superadas ainda. Então, assim, né, pegando do começo, eu sempre quis ser jogador de futebol, né, quando eu era criança, igual eu já comentei no vídeo anterior. Acabou que eu não consegui, né, por diversos fatores aqui que a gente não vai entrar em detalhe hoje. Então, assim, né, fui para os Estados Unidos em 2019 para viver essa nova experiência, né, para viver o futebol desse jeito, para viver o futebol desse jeito pela primeira vez na minha vida. Eu tinha 19 anos. Então, assim, logo de cara já, né, foi uma mudança de ares totalmente diferente. Eu fui morar numa cidadezinha de 8 mil habitantes e eu sou daqui de uma cidade grande, então tive esse choque aí. Logo de cara eu fiquei encantado, assim, com a estrutura, tinha um campo muito bacana para treinar, tinha academia na faculdade, tinha sala de massagem, fisioterapeuta, tinha uma academia só de cardio, uma academia só de musculação. Então, assim, a gente tinha tudo isso à disposição para treinar todos os dias e eu já fiquei meio em choque, assim. A gente começou tendo uma pré-temporada lá que era uma semaninha só de físico e aí eu já cheguei apanhando, né? Físico lá nos Estados Unidos é um negócio que é muito, 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 assim, a galera pega muito forte nisso, né? É um estilo de jogo muito diferente, então é justamente um futebol muito físico, muito forte. E eu sei que o goleiro não tá ali disputando com o jogador de linha, dividindo toda hora, fazendo, né, dando carrinho toda hora, essas coisas, mas eu tinha que fazer os treinamentos também. Então, assim, foi uma primeira semana muito difícil. Como tinha muito novato no time nesse ano, a galera sofreu muito. Então, no final, né, foi uma semana inteira só de físico. Era físico de manhã, 6 horas da manhã, e a gente voltava para fazer um treino com bola de tarde. Acho que era 3 ou 4 horas da tarde, se não me engano. E aí, no final dessa primeira semana, teve muita gente passando mal, né, com febre, dor de cabeça, por causa dessa intensidade alta, algumas lesões. Então já tive isso logo de cara, assim, foi um choque, mas assim, sobrevivi, eu consegui completar a semana sem nenhuma lesão grave, sem nada demais, bem doloridinho mesmo. Fazia banheiro de gelo todo dia entre esses dois treinos, né? Porque essa época de pré-temporada a gente não tinha aula ainda, então era só treino. Então fazia esse treino físico de manhã, aí eu ia pra faculdade um pouco antes do almoço ali, geralmente direto depois desse treino da manhã que acabava por volta das 9, e ia fazer banheiro de gelo que tinha na faculdade para relaxar os músculos, para dar uma desinflamada, desinchar, para conseguir treinar de tarde. E foi isso a semana inteira. E aí passando mais para a época, né, que começam os jogos mesmo, foi assim, foi uma experiência impressionante. A gente já começou tendo 3 jogos de pré-temporada, né, amistosos, que não valia nada, era amistoso mesmo, mas foi a primeira vez que eu tive experiência de viajar lá dentro. A gente viajava sempre de ônibus, né, para as regiões mais perto, assim. Joguei a pré-temporada em 3 cidades diferentes, né, contra 3 times em 3 cidades diferentes, foram 3 jogos. E, cara, foi impressionante aquela, sabe, como é tudo muito intenso no começo, acho que não cai a ficha, sabe? Nossa, eu tô aqui, eu tô jogando, eu tô viajando, eu tô conhecendo meus companheiros, gente nova. Então eu lembro que a primeira experiência foi muito bacana já, na pré-temporada, né? Tínhamos eu e mais um goleiro, que é meu parceiro, inclusive, meu irmão. E aí, na pré-temporada, a gente sempre dividia os jogos, né? Um jogava um tempo, outro jogava outro. E aí, logo nesse primeiro jogo, ele jogou o primeiro tempo, eu fui jogar o segundo, a gente estava empatando em 2-2. E aí, nos últimos lances do jogo, assim, eu salvei 2 bolas, uma cara a cara que eu dividi com o atacante, e a outra foi, acho que, um escanteio, se não me engano, que a bola sobrou pro cara, ele bateu no cantinho. Esse foi literalmente o último lance do jogo, que aí eu peguei a bola no cantinho assim, acabou.
Aí eu consegui garantir o empate e tudo mais. O outro goleiro também que jogou o primeiro tempo, ele fez muitas defesas boas no primeiro tempo também, que a gente estava jogando contra um time bom. E aí quando acabou o jogo, tipo assim, né, não ganhamos, mas eu já abri aquele sorriso assim, olhei ao meu redor, sabe, tava jogando num tapete, um campão bonito, um estádio bonito. E aí foi nisso que eu falei, nossa, eu tô aqui mesmo, né, tipo assim, eu cheguei, tá acontecendo. E aí passando pro terceiro jogo de pré-temporada, né, que foi o último, foi um momento assim também, meio desses momentos assim de cair a ficha, sabe? A gente ganhou um jogo lá de 3-0, fora de casa também. E aí tava a arquibancada lotada, assim, foi um dos jogos mais cheios que eu já joguei, uma arquibancada grandona, que era alta pra caramba. Aí a torcida da outra faculdade tava com banda lá, tocando bateria o jogo inteiro. Acabou o jogo, a gente passou pelo vestiário, e né, foi pro vestiário, e pra chegar no vestiário a gente tinha que passar por um lugar lá onde estava rolando uma festa, né, da faculdade, era pré-temporada, então tava rolando aquelas festas assim de início de ano. E aí a gente, tipo assim, a gente ganhou de 3-0, a gente saiu passando todo grandão lá, se achando e tudo mais, então aí tava rolando festa, bateria, aquelas festas bem de filme mesmo, assim, sabe? E aí a gente chegou no vestiário e começou a comentar, não, que isso, sabe? Realmente tá acontecendo, a gente chegou nos Estados Unidos, chegou aqui, a gente tá jogando. Isso é maravilhoso, eu comento muito esse jogo com meus amigos até hoje. Passado dessa primeira expectativa, assim, chegou o primeiro jogo de temporada mesmo, o jogo que tava valendo, já valia ponto pra tabela. Talvez tenha sido um dos jogos, se não o jogo mais emocionante que a gente disputou lá nos Estados Unidos. Eu não fui titular nesse jogo, eu não joguei esse jogo, eu fui reserva. Eu fui reserva mais ou menos metade da primeira temporada inteira, acabei virando titular a partir da segunda metade, né? Eu tava treinando muito bem e virei titular. Mas nesse primeiro jogo mesmo, já do banco, tava muito empolgado, a gente tava jogando contra um time muito bom. Tomamos de 3-0 no primeiro tempo, já fomos pro intervalo assim meio absurdo, né? Já fomos pro intervalo assim meio em choque. Aí a gente voltou do intervalo decidido, e isso aqui, né, meus amigos não me deixam mentir, a gente tinha um jogador no nosso time que ele também era ginasta, ele é americano e ele praticou muito esporte, né, durante a vida dele, futebol, basquete, futebol americano, e ele praticava aquele salto de plataforma que tem nas Olimpíadas, né, de salto na piscina. E ele também era ginasta. E aí ele batia um lateral, aquele lateral que o cara, igual coisa de filme mesmo, parece até mentira, mas tem até vídeo disso, vários. Ele batia aquele lateral que ele dava um mortal pra frente assim, apoiava a bola no chão e jogava a bola pra área. Eu vou ver se eu acho um vídeo aqui pra pôr, pra mostrar. E aí nisso a gente fez 2 gols, né? Tipo, uma ele mandou, o goleiro resvalou, né? Como pegou no goleiro foi gol, e a outra o nosso zagueiro completou pro gol. Fizemos 2 gols. Depois a gente fez mais um gol lá, muito na sorte, assim, um gol que a bola desviou em 2 caras e entrou. E aí lá nos Estados Unidos, quando o jogo acaba empatado, vai pra prorrogação, né? São 2 tempos de 15 normal, só que é gol de ouro, então fez o gol, acabou. E aí no primeiro tempo da prorrogação entrou um cara do banco, aí sobrou uma bola pra ele assim, ele deu um chapéu no zagueiro, emendou de primeira, assim, um voleio totalmente assim, que a gente não tava esperando, meteu um golaço, e nisso a gente já sai todo mundo do banco, né? Acabou o jogo, a gente já sai correndo para abraçar ele, comemorar, que a gente ganhou no gol de ouro de um rival grande, assim, que se não me engano nunca tinha ganhado antes, foi a primeira vez que a nossa faculdade ganhou da deles, e foi um dos momentos mais marcantes até hoje, assim, para mim, de lá. E para mim, assim, acima de tudo isso, sabe, porque o futebol, independente do nível que você jogue, seja pelada, seja amador, profissional, semi-profissional, mais cedo ou mais tarde ele vai acabar, sabe? A gente não vai conseguir ficar jogando para sempre. Então, para mim, o ponto alto de toda essa experiência foram as amizades que eu fiz, sabe? Hoje eu conheço um tanto de gente, eu considero um tanto de cara aí, meus irmãos, que alguns anos atrás eu nem sabia que existiam, eu tive a oportunidade de conhecer eles, de morar com eles, né? A gente morou junto aí durante quase 3 anos. Tenho amigo de todos os lugares, tanto, né, espalhados aqui pelo Brasil quanto no mundo. Tenho amigo nos Estados Unidos, no México, na Europa, na África, na Ásia.
e mantenho contato com vários até hoje, óbvio, né? Tem os mais próximos e os menos próximos, porque é um elenco de 40 pessoas, a gente não cria a mesma intimidade com todo mundo. Mas aqui mesmo eu tenho uns amigos aqui. Eu tenho alguns amigos que moram no Rio, então a gente se junta algumas vezes ao ano aí para poder botar o papo em dia, matar a saudade, ir pra praia, fazer churrasco. Então essa pra mim, é a recompensa que eu tirei de toda essa experiência, sabe? Criei esses laços incríveis com essa galera que eu vou levar pro resto da vida. E assim, isso por si só já fez tudo valer a pena. Mas assim, falando um pouco de futebol, voltando um pouco pro futebol agora, igual eu comentei no começo, eu não tive oportunidade de ser profissional, mas essa experiência que eu tive nos Estados Unidos me deu tudo que eu esperava do futebol. Então assim, por mais que eu não tenha sido profissional, eu não sinto que eu tô deixando de viver alguma coisa, porque tudo o que eu queria, eu consegui lá nos Estados Unidos com o futebol, sabe? Eu fiz amizades incríveis, eu tive momentos marcantes, eu decidi jogo, eu já entreguei jogo, tive atuações muito boas, pude ser celebrado, eu pude contribuir, eu pude aprender também com muita gente, pude viajar. Então assim, eu viajei, eu conheci 14 estados no período que eu fiquei nos Estados Unidos, então é muita coisa, muitos lugares diferentes que eu nem não tinha ideia de que existiam, e tudo isso eu devo ao futebol. Então assim, o futebol me proporcionou o que foi a melhor experiência da minha vida. Eu consegui extrair tudo que eu gostaria, fui muito feliz. E se você tem esse sonho, seja de ser profissional, seja de ir para os Estados Unidos, eu fortemente recomendo que você vá atrás, porque assim, eu te asseguro que por mais que seja muito difícil e tenha muitos altos e baixos, eu te dou a certeza de que vale a pena. Se foi a melhor experiência da minha vida, muito provavelmente vai ser a melhor experiência da sua vida também. E no futuro eu volto aqui para contar mais alguns detalhes e contar alguns casos marcantes também que ficaram na história. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal porque me ajuda muito, e compartilha com alguém que você acha que vai se beneficiar com um pouquinho dessa minha história. Isso aqui é só um depoimento meu para vocês saberem um pouco de como foi minha história lá nos Estados Unidos. Então assim, continua acompanhando o canal que vai vir muita coisa bacana por aí. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Se você tem esse sonho, se você tem essa vontade, se você está pensando em desistir, saiba que vale a pena, tá? Todo o esforço vale a pena. Então, se essa história foi útil para você, deixa seu like. Me siga também nas redes sociais, @lucãogk12 no Instagram e no TikTok. E fique ligado que vem mais vídeos por aí. Nós temos muito a tratar aqui ainda. E até a próxima. Tamo junto.